Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos sobre transformações de intensidade, ou seja, operações que nós podemos fazer para modificar os valores de uma imagem. Nós veremos algumas transformações específicas para fazer essas ações e as aplicações usuais que elas têm em processamento digital de imagens. Então, só para começar com alguns exemplos de transformações de imagens, um exemplo que eu dou aqui inicialmente é o realce de contraste. Na imagem da esquerda, nós temos uma imagem que muitas vezes é chamada de lavada, né, que tem as cores um pouco sem graça, meio acinzentada. E ao realçar o contraste entre tons diferentes aqui de cores, nós temos uma imagem mais detalhada, né, que tem esse aumento do contraste entre objetos próximos, dá essa sensação de uma imagem com maior detalhe. Um outro tipo de transformação muito comum é a de remoção de ruído. Então, se a gente tem uma imagem aqui com vários ruidinhos, né, pontos bem brancos e pretos ao longo da imagem, nós podemos realizar operações ou filtrar essa imagem para obter uma imagem em que o ruído foi removido, certo? Então, esses são só dois exemplos de um grande número de filtros e transformações de imagens que a gente pode definir. Então, transformações de imagens são utilizadas para diversos propósitos, como a gente viu ali no realce de contraste, para tornar a imagem mais agradável visualmente, é um exemplo. Facilitar a identificação visual de certos elementos, por exemplo, como pré-processamento para algum algoritmo de detecção de objetos na imagem e coisas relacionadas. Compactação da imagem, por exemplo, você quer diminuir o custo de armazenamento que você precisa para ter uma imagem salva no disco, né? Então você pode eliminar certos detalhes que você considera que não são relevantes na imagem. E para várias outras situações, né? Você simplificar os elementos da imagem, você às vezes só cortar algum objeto específico na sua imagem ou inverter as cores da imagem. Existem vários tipos de transformações de imagem que a gente vai ver nessa aula e ao longo do curso. Para começar, nós vamos primeiro ver como representar realmente uma imagem. Então a gente tem aqui um exemplo de uma imagem, que a gente vai ver bastante até ao longo do curso, que é uma imagem bem conhecida na área. E essa imagem a gente diz que ela é uma imagem em tons de cinza, ou níveis de cinza. Ou seja, ela não tem cores. Ela basicamente tem tons indo do preto até o branco, ok? E a gente vai ver por que esse tipo de imagem é mais fácil de lidar inicialmente do que uma imagem colorida. Então, nessa imagem aqui, vamos pegar um pedacinho dessa imagem e dar um zoom aqui, né? Então, a nossa imagem, esse pedacinho está representado nesse quadrado aqui, onde já nesse quadrado a gente consegue ver o que a gente viu na aula anterior, né? De que os valores dessa cena, que era uma cena real, foram amostrados espacialmente em diferentes posições aqui e foi quantizado em diferentes níveis de cinza, né? Então a gente vê que existem diferenças aqui entre as cores dos elementos. E como vocês já devem até saber, cada quadradinho desse daqui que forma a imagem é chamado de pixel. Então esse carinha aqui é um pixel da imagem, esse carinha é outro pixel, esse quadradinho é outro pixel. Então uma imagem essencialmente é formada por um grande número de pixels para representar ela. E cada um desses pixels, eles são nada mais do que um valor. Então, essa nossa imagem que a gente tem aqui, esse pedacinho, ele pode ser representado por essa matriz de valores. Nessa matriz, o valor zero corresponde à cor preta. E o valor branco, ou seja, aqui, cor preta seria a ausência de cor, né? E o valor 255, o valor branco, ou seja, maior intensidade que você consegue representar. Então, por exemplo, nessa região aqui que está mais escura, mais cores pretas, nós temos valores baixos, 8, 9, 11. Nessa região mais clara, nós temos valores mais altos, 172, 173. E aqui, acho que os valores mais altos estão por aqui, né? 190. Então, essencialmente é isso. Uma imagem é você ter uma matriz de valores
valores menores indicam cores mais escuras e valores maiores, cores mais claras, mais branco, né? Então, uma imagem nada mais é do que uma matriz de números, ok? E como a gente viu, essa imagem aqui, ela tem 8 bits de profundidade, então ela possui 256 cores para representar ela, né? Ou seja, a gente pode usar do valor 0 até 255 para representar a nossa imagem. Com isso, uma transformação de uma imagem nada mais é do que nós definirmos uma certa função de transformação que vai ser aplicada sobre uma imagem e vai dar como resultado uma nova imagem. E ambas essas imagens, né, possuem como variáveis as linhas e as colunas, ou também que a gente pode chamar de XY, a posição XY. Então, uma forma que a gente pode visualizar uma transformação de imagens é essa, né? Você tem a sua imagem original, e aí você vai pegar uma certa região dessa imagem, vai combinar esses valores de alguma forma nessa região, e essa combinação vai dar um único valor de saída que você vai colocar no pixel correspondente, ok? Então esse conjunto de valores vão ser combinados em um único valor, que vai vir aqui para a imagem de saída, e essa vai ser a sua imagem transformada, certo? Então, a transformação nada mais é do que isso, manipular os valores da imagem. Ou seja, pegar um pedaço da imagem e gerar um valor. No caso de transformação de intensidade pontual, a transformação que a gente aplica na imagem, ela só depende de um único pixel. É diferente daquele caso que eu acabei de mostrar, em que você pega uma região da imagem e gera um valor. Na transformação pontual, a gente pega um dado valor da imagem, aplica uma função nesse valor, ou seja, uma função de transformação, que vai ser aplicado sobre um dado pixel e ele vai gerar um novo pixel. E a gente faz isso para cada pixel da nossa imagem para ter uma imagem de saída, ok? Então a gente vai ver agora alguns exemplos de transformação de intensidade comumente utilizados em processamento de imagens. Para entender melhor essas transformações, a gente vai usar um gráfico desse tipo aqui, onde no eixo X nós temos a intensidade de entrada e no eixo Y a intensidade de saída da imagem transformada. Então aqui o 0 é, como eu acabei de falar, seria a cor preta. O L, ele indica o número de cores na imagem. Então, por exemplo, no caso da nossa imagem de profundidade de 8 bits, o nosso L vai ser igual a 256, certo? Então a gente vai ter que L é igual a 256, 256. E L menos 1 seria o maior valor que a gente consegue ter, né? No caso 255. Então, esses aqui são os níveis de intensidade da imagem de entrada. Vai do preto, que é 0, até 255. E aí a gente vai ter aqui as intensidades de saída para cada intensidade de entrada que a gente tem. Okay? A primeira transformação que a gente pode definir aqui é a transformação de identidade. A transformação de identidade nada mais é do que simplesmente copiar o valor da imagem de entrada. Então, para cada valor de entrada, ele tem o mesmo valor de saída. Ela é interessante em algumas operações matemáticas e em algumas situações, mas ela é trivial, né? Você nunca vai precisar realmente usar ela para fazer um processamento, porque é basicamente a própria imagem. Então, uma transformação que já é um pouco mais interessante é o negativo da imagem, que a gente chama, certo? O negativo é você inverter as cores de uma imagem, ou seja, o preto vira branco e o branco vira preto. Então, como que a gente representa isso? Aqui, se a intensidade de entrada da imagem for zero, ou seja, a cor preta, a intensidade de saída vai ser 255, no caso do nosso L ser 256. Né? Então a intensidade de saída vai ser 255. E se a intensidade for muito alta, uma cor branca aqui, a intensidade de saída vai ser muito próxima do preto. Ok? Isso é inverter a nossa imagem. Como que a gente representa isso matematicamente? A gente pode falar que o valor de saída da nossa imagem vai ser igual ao quê? L menos 1, que é o
maior valor que a gente consegue ter, menos o valor da imagem, naquele pixel. Então vamos supor que um pixel tem um valor R igual a 5, por exemplo. Então se a gente tem lá um pixel com valor R igual a 5, qual que vai ser o valor de saída dele? O valor de saída, no caso do LC256, né? O valor de saída vai ser S igual a 255 menos 5, que vai ser igual a 250, certo? Então, o pixel tinha o valor 5 vai passar a ter o valor 250 na imagem de saída. Então, ele era escuro e ficou claro. Então, a gente pode ver aqui um exemplo de uma imagem de uma inversão de imagem, né? Então, essa região que era escura ficou clara e a região que era clara ficou escura. Então, essencialmente, aplicar essa equação a cada pixel da nossa imagem é equivalente a inverter os tons de cinza, né, da imagem. Uma outra transformação muito utilizada é a transformação logaritmo. Ela tem esse jeitão aqui, se você aplicar a função log. E o que a gente pode ver aqui? Que se o valor for baixo aqui, digamos que ele esteja aqui entre 0 e L sobre 4, o valor de saída vai ser esticado aqui, certo? Ele vai ser entre 0 e mais ou menos aqui 3 quartos de L, ok? Já se ele for um valor alto, aqui entre 3 quartos de L e L menos 1, o valor de saída aqui vai ser aproximadamente L menos 1, um pouco menor que L menos 1, certo? A equação para aplicar essa transformação é essa daqui. É falar que o valor de saída é igual a uma certa constante, que muitas vezes nem é usado como 1 aqui. Uma certa constante vezes o logaritmo do valor da minha imagem mais 1. Por que 1? Porque se o R for 0, o logaritmo dá menos infinito, né? Então a gente soma 1, que se o R for 0, vai somar 1, logaritmo de 1 é 0. E qual a utilidade dessa transformação logaritmo? A ideia é você enaltecer as cores escuras. Ou seja, vamos usar como exemplo uma imagem desse tipo aqui, que boa parte das regiões da imagem são escuras. Se a gente aplicar o logaritmo nessa imagem, a gente passa a conseguir ver bastante aqui variações nessa região que antes era escura. Por que isso? Porque todos aqueles valores que na imagem original estavam com a cor bem escura, que era difícil de visualizar, eles foram transformados e agora a variação que antes era de 0 até L sobre 4, eles estão variando aqui de 0 até 3 quartos de L. Então a gente enalteceu a variação que tinha nessa região da imagem. E a gente ao mesmo tempo suprimiu a variação que tinha nessa região, certo? Então uma alta variação aqui nessa região da imagem passou a variar pouco na imagem de saída. Então isso é a função log, transformação log. E se a gente quiser fazer o inverso disso, a gente aplica o inverso do log, que é essencialmente, por exemplo, a exponencial. Tirar uma exponencial, elevar uma potência, por exemplo, 2 elevado ao valor do pixel. A gente vai ter o efeito ao contrário, né? Um grande intervalo aqui de tons mais baixos vão cair num pequeno intervalo na imagem de saída e um pequeno intervalo de tons mais claros vão cair no intervalo grande da imagem de saída. E uma transformação que essa eu diria que é a mais comum até de ser aplicada no dia a dia e em processamento de imagens é a transformação de potência ou transformação gama, que muitas vezes a gente até vê ela chamada de correção gama, certo? Isso praticamente qualquer monitor tem essa função. Se você mexer ali nas configurações do monitor, você vai ver que tem lá o valor de gama. Muitos aplicativos também de computador têm essa correção gama para você garantir que você está visualizando bem todos os elementos do software, né? Essa transformação nada mais é do que uma lei de potência. Ou seja, o valor de saída ele é dado por uma constante vezes o valor do pixel aqui que a gente está chamando de R, né, elevado a um expoente gama. Essa letra grega aqui que chama gama. Né? Então, ele é uma potência do valor da imagem de entrada.
ele faz uma coisa parecida com o que a gente viu ali do inverso do logaritmo, né? Como eu falei, uma potência, o inverso do logaritmo, essencialmente. Então, ele faz uma coisa parecida, né? Se você tem aqui um intervalo de valores de escuros, você vai ter um intervalo pequeno na imagem de saída, e vice-versa, né? É mais interessante a gente visualizar essa transformação com diferentes expoentes gama. Então, aqui a gente tem essa mesma transformação lá de potência, ou transformação gama, para diferentes valores de gama, né? Então a gente vê que se o gama for muito baixo, a gente vai ter uma transformação bem extrema, né? Ou seja, valores bem pequenos aqui, bem escuros, vão cobrir basicamente toda a sua imagem de saída e valores mais claros vão estar espremidos aqui, né? Ao passo que se o gama for muito alto, você tem o contrário. Vários valores aqui em todo esse intervalo vão passar a ser praticamente zero e um pequeno intervalo aqui de valores mais claros vão passar a ser notáveis em toda a sua imagem. Então, essa transformação de potência ela é usualmente aplicada em, por exemplo, em correção de monitores. Bom, antes de a gente ver essa correção de monitores, aqui tem um exemplo dessa transformação de potência. Então, aquela nossa imagem original, que era toda acinzentada, se a gente transformar ela com diferentes expoentes gama, a gente tem resultados aqui que são um pouco parecidos, mas dá para ver alguma diferença aqui. Essa imagem é um pouco mais escura, né? Por que que aconteceu isso daqui? Por que que a imagem parece que ficou com mais detalhes? Aqui provavelmente foi usado um gama baixo, certo? Porque essa imagem ela era meio brilhante, né? Ela tinha bastante tom de branco aqui. E se a gente usar um gama, por exemplo, aqui de 0,2, todos esses tons brancos vão ser espremidos aqui num pequeno intervalo. E aqueles tons que estavam mais escuros aqui vão passar a cobrir o intervalo de cores mais variados. Ou seja, essencialmente a gente está aumentando o contraste nessa região da imagem, né, de tons escuros. Então esses tons escuros passaram a ter um maior contraste. E aqui, como eu falei, um exemplo de como seria a correção em um monitor, né? Então digamos que a gente tem a nossa imagem original aqui. Um monitor ele envolve um grande conjunto de eletrônica e processo, né, para transformar esse sinal digital em uma imagem. E muitas vezes esse processo leva a distorções na imagem original, né? Então, digamos, se a gente tinha esse gradiente, que seria a nossa imagem original, e se a gente visualizasse ela no monitor, ela seria distorcida. Cores mais escuras seriam mais notáveis e as cores mais claras seriam suprimidas. Então, o que é feito muitas vezes no monitor é que, dado que você sabe que o monitor tem uma certa distorção da sua imagem original, você aplica uma correção gama nessa imagem original, tal que, quando você tentar mostrar essa imagem corrigida no monitor, ele vai mostrar uma imagem que é parecida com a sua imagem original, certo? Então, essencialmente, é você fazer uma correção gama inversa da função do seu monitor, para que, quando a imagem for mostrada no monitor, ele mostrar a imagem mais próxima da imagem original, certo? Uma outra transformação de intensidade muito comum em processamento de imagens é a linearização ou a binarização. Nesse caso, um certo intervalo de intensidade da imagem de entrada vai ser transformado no valor zero na imagem de saída, e um outro intervalo de intensidade vai ser transformado no valor 255, ou no valor máximo de intensidade que você tem ali na sua representação. Então, por exemplo, essa nossa imagem original aqui, valores que estão abaixo de um certo limiar viraram preto, e os valores que estão acima de um limiar, que nesse caso são esses discos mais claros aqui, né, viraram branco. Ou seja, a imagem final se tornou binária, com somente dois tons de cores, de intensidade, né? E também uma transformação que a gente pode definir, usualmente aplicada para correção de contraste de imagens, seria uma transformação que ela é definida por três segmentos de reta. Ou seja, você pode falar que de um certo intervalo de intensidade da imagem de entrada, você vai ter uma certa transformação para a saída.
Em um outro intervalo, você vai ter uma outra transformação linear aqui de uma reta. E num outro intervalo, você vai ter uma outra conjunto de valores. Então, por exemplo, você pode usar isso para alargar o contraste de uma imagem. Dado uma imagem original, você vê que ela está toda um pouco acinzentada aqui. Então, quer dizer que a maioria dos valores dessa imagem estão próximo ali do 150, por exemplo, se for de 0 até 255, né? Os valores estão intermediários. Então, se eu fizer uma transformação, por exemplo, igual essa aqui que está sendo mostrada, eu vou falar que os valores de 0 até ali um preto um pouco mais claro, um preto acinzentado, vão virar mais escuros, vão ficar mais escuros. E os valores aqui de um branco acinzentado até bem branco vão ficar mais brancos. E nesse certo intervalo aqui, que seria os tons cinzas, eu vou alargar esse intervalo e eles vão passar a ter uma variação de tons muito maior. Então, todos aqueles tons que eram variações do cinza vão virar tons desde um cinza bem mais escuro até um cinza bem mais claro. O resultado disso é que dá a sensação que a gente aumentou os detalhes da nossa imagem, porque a gente tem mais variações de tons na nossa imagem de saída. Então, a gente tem esse grande número de transformações que a gente já viu nessa aula, né? Existem muitas outras transformações, mas essas são as mais básicas. Aqui um gráfico resumindo essas transformações, né? Em geral, a gente pode representar elas dessa forma mesmo, como uma curva de dada entrada, qual que vai ser a saída dessa transformação. E uma coisa bem interessante de transformações pontuais é que elas são muito eficientes de serem implementadas. A implementação de uma transformação de intensidade pontual é feita através da chamada lookup table. Ou seja, a gente pode ter, no caso de uma imagem de 8 bits, essa nossa tabela ela pode ter 256 valores, 256 linhas. E como que ela vai ser usada? Na posição R da nossa tabela, ela vai possuir o valor de cinza que a imagem de saída vai possuir. Então, por exemplo, pensa num array para representar essa tabela. Né? A gente tem um array de tamanho 256, indo de 0 até 255. Então, esse array vai ter as posições 0 até 255. E para cada uma dessas posições, a gente pode ter qual o valor de saída da nossa imagem. Então, basicamente, para gerar a nossa imagem de saída, o que a gente pode fazer? Para cada pixel da imagem de entrada, a gente olha o valor daquele pixel, digamos que daquele pixel que a gente está olhando naquele momento, o pixel possui intensidade 6. Então, se o pixel possui intensidade 6, a gente vai olhar lá na posição 6 desse array, e na posição 6 tem o valor 90. Então, esse valor 90 vai ser o valor do pixel na imagem de saída. Ok? Então é isso que a gente pode fazer. Por exemplo, para transformação negativo, a gente pode falar que no valor da posição 0 vai ser o valor de saída 255. No valor da posição 1, 254, no 2, 253 e assim por diante, até no 255 o valor 0. Com isso a gente consegue varrer a nossa imagem, olhar as posições respectivas aqui e calcular o valor de saída. Ou seja, usar essa tabela lookup possibilita calcular de forma muito eficiente a nossa transformação. É basicamente varrer a imagem e fazer a associação dos valores. Então, era isso que a gente ia ver sobre transformações pontuais. Agora, o mais legal dessa teoria que a gente viu vai ser implementar esses conceitos. Na próxima aula, a gente vai começar essa implementação de transformar a intensidade de uma imagem. Mas para isso, a gente precisa primeiro ver alguns conceitos da linguagem que a gente vai usar na disciplina, que é o Python. Então, na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre Python, especialmente para quem não conhece essa linguagem.